Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática da Rede Ubuntu. Eu sou o Vinícius, professor de matemática e física da rede. E antes de começar a aula de hoje, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, caso vocês queiram aí ficar sabendo das aulas antes da gente postar no Google Classroom. Que assim que ela for postada no YouTube você vai ficar sabendo, o YouTube vai te notificar. Também para que isso aconteça, né, você precisa ativar o sininho das notificações, beleza? Bom, o assunto de hoje é expressões numéricas. A gente vai falar sobre como fazer quando você tem diversas operações ali na mesma questão ali. No mesmo momento você tem diversas operações diferentes. Eu vou escrever umas coisas aqui, vou acelerar o vídeo. Poderia ter escrito antes, mas eu gosto do efeito do vídeo acelerado. E aí daqui a pouco a gente volta. Bom, então, quando a gente tem diversas contas na mesma linha, digamos assim, na mesma equação, para a gente poder operar, para a gente fazer essas contas, a gente tem que obedecer uma certa ordem. Eu não posso fazer na ordem que eu quiser nem na ordem que aparece, tá? Principalmente quando a gente tem operações diferentes, né? Quando eu tenho operações diferentes, primeiro de tudo, o que eu tenho que resolver é a potência e raiz. A gente ainda não teve aula aqui de potência e raiz, mas quem souber, né, já sabe que tem que resolver isso primeiro. Vou explicar por que também na aula de potência. E aí depois, né, em segundo lugar, multiplicações e divisões. Eu já expliquei também na aula de multiplicação, porque a gente tem que fazer isso primeiro, né? Em alguma aula eu acho que eu já expliquei, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que a gente tem que fazer multiplicação e divisão antes da adição e subtração. E por último, adição e subtração. Repara que eu coloquei e, né? Então, entre eles não tem prioridade. Então, entre potência e raiz não tem prioridade, né? Você pode fazer na ordem que você quiser. Entre multiplicação e divisão também não tem prioridade. Pode fazer na ordem que quiser. E entre adição e subtração também não tem prioridade, certo? Bom, e às vezes essas operações elas estão agrupadas, elas não estão separadas, elas não estão ali soltas, né? E quando elas estão agrupadas, você vai ter que ter uma certa atenção com esse agrupamento também. Quando há necessidade de agrupamento, ou quando já vem com isso, né? Porque alguém quer que você faça as contas em uma ordem um pouquinho diferente, né? Quer que você faça um determinado grupo de contas primeiro, né? E aí a gente criou essas três regrinhas aqui para isso. Primeiro a gente vai fazer o que tiver entre parênteses, depois o que tiver entre colchetes e por último o que tiver entre chaves, tá? Bom, para ficar mais claro, vamos fazer alguns exemplos. Bom, primeiro exemplo aqui só tem adição e subtração, né? Só tem soma e subtração. E aí você pode fazer na ordem que você quiser, na ordem que aparece ou na ordem que fica mais fácil, né? Soma e subtração entre uma e outra não tem prioridade. Então, vamos lá. Como eu tenho aqui adição e subtração, lembra? Não tem regra de sinal aqui, hein? Em adição e subtração não tem regra de sinal. O que a gente vai fazer é aquele raciocínio como se fosse a conta bancária, né? Eu começo com 0, depois eu adiciono 2, então eu tenho 2. Depois eu adiciono 8, aí eu tenho 10, né? Aí eu tiro 3, fica 7. Aí eu tiro 5, fica 2. E aí eu somo 15, é 17, né? 2 mais 8 você pode fazer por partes também, se você tiver dificuldade, né? 2 mais 8 dá 10. Menos 3, menos 5, mais 15. Aí 10 menos 3, 7. Menos 5, mais 15. Se quiser fazer esse aqui primeiro também, para ficar mais fácil, né? Mantenha o 7. Menos 5 mais 15 dá 10. Positivo. Né? E 10 mais 7, ou 7 mais 10 é 17. Então tá aí o nosso primeiro exemplo. Só adição e subtração. Vamos para o segundo. Nesse exemplo, também só tem adição e subtração. Não teria tanta necessidade desses parênteses e desses colchetes, mas a gente vai fazer esse exercício primeiro para entender como funciona a ordem do agrupamento. Primeiro essa conta aqui, ó, 10 mais 2 é uma continha que está agrupada dentro de um parênteses, então significa que a gente tem que fazer ela primeiro de tudo, primeiro qualquer coisa.
Então o restante a gente copia e a gente faz essa conta. Essa conta aqui, ó, 10 mais 2 dá 12. Né? Então o valor desse parênteses é 12, ele vale 12. Só que é negativo, né? Então vai ser menos 12 aqui, ó. E o mais 2 mantém como estava, não mexemos. Beleza, a gente eliminou o parênteses. Aí agora a gente tem um outro agrupamento, né? A gente tem o colchete aqui. Então tem que fazer primeiro o que está dentro do colchete. Primeiro, agora, né? A gente já fez primeiro o que está dentro do parênteses, agora tem que fazer o que está dentro do colchete. Então o 12 que está aqui eu não vou mexer. Então, ó, o que está dentro do colchete aqui? 35 menos 12 mais 2. Bom, vamos olhar o menos 12. Como é só adição e subtração, a ordem eu escolho, né? Então aqui menos 12 mais 2 eu acho que vai ficar mais fácil. Se eu devo 12 reais, eu tenho 2 reais, eu pago 2 que eu tenho, né? E ainda vou ficar devendo 10. Então isso aqui é menos 10, né? Menos 12 mais 2 é menos 10. 35 menos 10 vai dar 25. Então o valor que está dentro do colchete é 25. Então é positivo aqui, né? Que tem um mais, então é mais 25. Certo? Bom, e aí vai ficar 12 mais 25, que dá 37. Tá? Se não conseguir fazer de uma vez só, arma a conta, faz passo a passo. Então mais um exemplo bem tranquilo, bem simples para a gente só entender como funciona essa questão do agrupamento. Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais completo. Bom, então ó, esse exemplo a gente já tem multiplicação, divisão, tem parênteses, tem colchetes, né? Então a gente tem um grupinho primeiro aqui de contas para fazer, que é o que está dentro do parênteses, né? Agora, o que está dentro do parênteses eu tenho uma soma e uma multiplicação. Então, pela ordem das operações, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Lembrando, por que a gente tem que fazer essa multiplicação primeiro? O que significa 3 vezes 2? Vamos fazer até aqui em cima. 3 vezes 2 significa 2 mais 2 mais 2. Quer dizer que eu estou somando o 2 3 vezes consecutivas, então é 3 vezes o 2. Tá? Então a multiplicação que está aqui, 3 vezes 2, está para indicar, para a gente não ter que escrever tanto, né, para simplificar uma soma consecutiva. Então ele está aqui para indicar 2 mais 2 mais 2. Então no fundo aqui eu só tenho soma, se eu pensar na origem da multiplicação. Então ficaria 18 mais 2 mais 2 mais 2, certo? Daria 24. Se eu somar primeiro, olha o que vai acontecer. 18 mais 3 vai dar 21. Aí 21 vezes 2 dá 42, que não tem nada a ver com o intuito original dessa conta. O intuito original dessa conta é usar esse 3 vezes 2 como 2 mais 2 mais 2. Aí a gente faz assim, na forma de multiplicação, para diminuir o trabalho, né? Para isso que a gente inventou a multiplicação. Mas também é por esse motivo que a gente tem que fazer ela primeiro que a soma, para não dar errado, para o motivo que a multiplicação foi inventada continuar sendo válido nessa conta. Então, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. 3 vezes 2 dá 6. Aí eu vou manter o parênteses aqui, porque eu ainda não terminei de fazer o que está dentro dele. E o resto aqui eu copio. Olha só, esse parênteses aqui ele vai dar um número. Aí depois esse número vai ser dividido por 8. Aí vou ter mais 5 vezes 3. Então eu vou ter um número dividido por outro. Aqui eu vou ter um número multiplicado por outro. E no final eu tenho que somar os dois, para obedecer a ordem, né? Então pensa que a gente já sabe o valor aqui, né? Aqui no fundo dá 24. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Aí eu vou fazer 24 por 8. Vou fazer 5 vezes 3 separado. E depois eu vou somar os dois. Então você concorda que eu posso fazer 5 vezes 3 já? Para economizar espaço, para economizar uma linha? Eu tenho uma soma aqui ainda, mas eu não estou somando antes, né? Tem que somar depois. E aqui também ainda tem um parênteses, mas esse parênteses não tem nada a ver com essa conta que está na frente. Então como é multiplicação, né, eu não tenho nenhuma potência aqui no meio, nem nada assim que eu tenha que fazer antes, eu já posso fazer a multiplicação também, né, para não gastar espaço demais. Então a gente já fez o parênteses, o 8 aqui a gente copiou, e o 5 vezes 3 já vamos colocar o resultado que dá 15. E aí vem o colchete, no final dividido por 6. Tá, beleza. O resultado do parênteses, então, 18 mais 6 dá 24. Então a gente tem aqui, na verdade, 24 dividido para 8.
mais 15, fecha parênteses, dividido para 6. Maravilha. Agora, a conta que a gente tem aqui agrupada é o que está dentro do colchete. Tem que resolver o que está dentro do colchete primeiro. E aí no colchete eu tenho uma divisão e uma soma. O que eu faço primeiro? A divisão. Certo? Então, vou manter aqui o colchete. 24 dividido para 8 dá 3. Aí eu copio mais 15. E aqui também copio. Agora vamos resolver o que está dentro do colchete, né? 3 mais 15 dá 18. Então, o que está dentro do colchete vale 18. Aí fica 18 dividido para 6. E 18 dividido para 6 dá 3. Então, o resultado desse terceiro exemplo, dessa terceira expressão, é 3. Beleza? Bom, vamos para mais um exemplo agora. Bom, quarto exemplo, né? Temos aqui 37 mais, aí tem um colchete, menos 25, menos 11, mais 19, menos 4. Novamente, aparentemente aqui só tem soma e subtração. Então, o que está agrupado primeiro? Tem um parênteses, então a gente tem que fazer o que está no parênteses primeiro. Só que, olha, só tem um número dentro do parênteses, que é menos 11. Então, quer dizer que o parênteses não está aqui para dizer que a gente tem que fazer uma conta primeiro. Ele está aqui só para não misturar esses sinais. Eu não poderia ter dois sinais de menos um na frente do outro. Mas o que significa esse menos aqui, do lado de fora? Se o que eu tivesse aqui dentro fosse 11 positivo, o menos aqui do lado de fora está dizendo que aquele 11 na verdade é negativo, né? Que seria menos 11. Porque quando eu tenho mais aqui dentro, seria menos com mais, a regrinha de sinais, né? Que daria menos. Só que quando eu tenho menos e menos, né, tanto dentro quanto fora do parênteses, na hora de eu eliminar esse parênteses vira positivo, porque menos com menos é mais, pela regrinha de sinais. Isso acontece porque no fundo, na verdade, a gente tem uma multiplicação aqui. É como se fosse menos 1 multiplicado por esse parênteses, tá? Então, na hora de eu fazer essa conta, 1 vezes 11 dá 11, e menos com menos dá mais. Então, isso daqui vai dar mais 11, tá? E o resto eu vou copiar. Então, às vezes vai acontecer isso também. Você vai ter um parênteses, ou até mais de um, só que não tem uma conta dentro dele. Você só vai precisar eliminar ele se atentando à regrinha de sinais, certo? Bom, então aqui, ó, agora a gente tem que resolver o que está dentro do colchete. Então, vou copiar aqui o 37. O que está dentro do colchete? Menos 25 mais 11, mais 19, menos 4. Eu vou somar aqui 11 com 19 primeiro, que eu acho que é mais fácil, né? 11 com 19 vai dar 30, né? Porque 1 mais 9 dá 10, aí 10 mais 10 dá 20, então dá 30 no final, tá? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu pergunto como se vocês pudessem responder, né? Mas eu separei aqui o 11 em 10 mais 1 e o 19 em 10 mais 9 e somei tudo. 1 mais 9 mais 10 mais 10. Então dá 10 mais 10 mais 10, dá 30. Certo? Então 30 menos 25 vai dar 5. 5 menos 4 dá 1, 1 positivo. Eu vou até manter ele dentro do colchete para a gente ver que se fosse negativo ia ser muito semelhante. Agora, para eliminar o colchete, o que eu faço? Mais com mais, né? Como se fosse a multiplicaçãozinha. Mais com mais dá mais. E 1 é 1, né? Não tem nem conta para fazer. Aí agora sim, 37 mais 1 dá 38. E aí a gente acabou mais esse exemplo. Tá? Vamos fazer uma pequena observação aqui. Vamos supor que aqui dentro desse colchete tivesse dado menos 1. Então ficaria 37 mais menos 1. Como é outra coisa, né? Não é o nosso exemplo, eu coloquei como se fosse entre parênteses, que é a mesma coisa, né? Se eu não tenho um parênteses dentro do colchete, tanto faz se eu ponho no lugar dele parênteses ou colchete. Então agora como é que eu faço para eliminar esse parênteses, ou colchete, se fosse o caso? Regrinha de sinais também. Mais com menos vai dar menos, então vai ficar 37 menos 1, que daria 36 no final, né? Se fosse menos e menos, aí ficaria 37 mais 1. Mais com mais, que foi o nosso caso, 37 mais 1,
que se aplica a regra de sinais, porque no fundo é uma multiplicação que tem aqui. Aqui seria mais 1 multiplicado por menos 1. Da mesma forma que aqui é menos 1 multiplicado por menos 1, tá? Não precisa pôr esse menos 1 toda vez, eu coloquei até de outra cor aí, né, só para a gente enxergar que ele existe, mas não precisa ficar colocando toda hora. É só saber que quando você tem sinal e parênteses, se aplica a regrinha de sinais, certo? Bom, vamos para mais um exemplo, um pouquinho mais trabalhoso, para a gente trabalhar esses conceitos. Bom, tá aqui o nosso próximo exemplo, já é o quinto exemplo. Agora a gente tem até um quadrado aqui no meio, né? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro? Os parênteses. Eu tenho parênteses aqui e parênteses aqui. Posso resolver os dois primeiro. Dentro desse parênteses, o que eu tenho? Eu tenho uma potência e uma multiplicação. Eu tenho que fazer essa potência aqui primeiro, né? Eu não tenho nada multiplicando ela, mas se eu tivesse, teria que fazer a potência ainda primeiro. Então essa potência aqui vai dar 4, né? 2 ao quadrado dá 4. Se você ainda não sabe potência, lá para as próximas videoaulas aí a gente vai ter vídeo de potência. Acredito que daqui umas 3 videoaulas. Menos, e aí aqui 5 vezes 6 dá 30. Mas falar, não tem que fazer potência primeiro, depois multiplicação? Sim, sim. Só que eu não tenho nada multiplicando essa potência, né? O que está acontecendo na verdade é que essa potência está sendo subtraída depois. Então eu fiz a potência primeiro, a subtração eu vou fazer depois. Da mesma forma que aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Então eu vou fazer primeiro a multiplicação, depois vem a subtração. E aí fica no final das contas 4 menos 30, que vai dar menos 26. Certo? Se eu tenho R$4 e faço uma conta de 30, eu vou pagar os 4 que eu tenho e vou continuar devendo 26, certo? Bom, então como é que a gente vai continuar? Copiar o que estava aqui. Então dentro do parênteses a gente sabe que o valor que está lá é menos 26. Beleza, eu posso resolver esse parênteses também. O valor que está aqui, menos 5 mais 2 é menos 3. Depois ainda tem mais 1 aqui no final. Maravilha. Bom, aí agora tem que eliminar esse parênteses, né? Mais com menos fica menos. Então fica menos 1, menos 26 dentro do colchete. Esse colchete está dividido por menos 3. Tá, agora menos 1, menos 26, se eu devo 1 e devo 26, no final das contas eu devo 27, né? Reparem que aqui eu não precisaria escrever esse colchete, porque não tem nenhum sinal antes aqui do colchete, então esse menos não ia se confundir com sinal nenhum. Então se você quiser, você já poderia escrever assim, não tem problema nenhum. Tá, aí aqui a gente tem menos 27 dividido por menos 3, mais 1. Então, o que eu tenho de conta? Eu tenho uma divisão e uma soma, né? O resto é só um sinal aí do número. Então, tem que fazer primeiro a divisão. Aí, eu tenho uma divisão, tem que aplicar a regrinha de sinais. Multiplicação e divisão sempre tem que aplicar a regrinha de sinais. Menos com menos dá mais. 27 dividido para 3 dá 9. Certo? E mais 1 eu copio. Agora, 9 mais 1 dá 10. Então tá aí o nosso exemplo, um pouquinho mais complicado. Vamos para o exemplo final da aula, aquele exemplo matador para tirar todas as dúvidas. Bom, esse aqui ocupa até mais espaço, né, de tanta coisa que a gente tem que fazer. Então vamos lá, temos contas agrupadas, então a gente vai fazer primeiro essas contas agrupadas. Tem um parênteses aqui e um parênteses aqui, que são as coisas que eu preciso fazer primeiro. Esse parênteses aqui é tranquilo, né? Menos 3 mais 2 dá menos 1. Maravilha. Esse parênteses aqui, eu tenho uma potência e depois uma subtração. Acho que aqui ficou meio esquisito, deixa eu aumentar a perninha do 4. É 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então 2 elevado a 4 dá 16. E aí 16 menos 8 dá 8. Então a gente vai ter aqui a raiz de 100 menos 16 menos 8, né? A gente sabe que dá 8.
E aí aqui eu tenho vezes 2 menos 24. Dividido para 2 elevado a 2 menos... Aí aqui o resultado desse parênteses é menos 1. Então eu não posso escrever menos 1 aqui direto, né? Eu tenho que separar os dois sinais de menos. Então eu vou manter o parênteses para fazer isso. Maravilha. Agora, desse lado eu posso eliminar os parênteses, ou parênteses no caso, e desse lado aqui eu posso fazer as operações, né? Então, eu tenho todas as contas basicamente aqui, as 3 classes de conta. Tenho raiz, né? Tenho multiplicação e tenho subtração. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Raiz. Raiz de 100 é 10. Você ainda não sabe, não se preocupe que a gente vai ter vídeo de raiz logo mais. E aí aqui, menos... E aqui eu vou ter outro menos. Então, no final das contas, eu tenho que subtrair esses 3 números. Pegar esse, menos esse, menos esse. Esse aqui eu posso até pôr. E qual número que vai estar aqui? É o resultado dessa multiplicação, né? Então, 8 vezes 2 é 16. Aí você fala, não tem que fazer a raiz primeiro, para depois fazer a multiplicação? Sim, mas eu já fiz a raiz, está aqui, está quietinha no lugar dela. Eu não multipliquei o número que está dentro da raiz antes de fazer ela. É esse o significado daquela ordem. Né? Da mesma forma que eu não subtraí o 2, não subtraí o 8 de nenhum lugar antes de fazer a multiplicação. Fiz a multiplicação primeiro do que a subtração. Então tá certinho aqui a ordem, não tem problema nenhum. Aí agora aqui, 2 ao quadrado dá 4, né? E menos menos 1 vai dar mais 1. Né? Menos com menos dá mais. Beleza. Aí agora dentro desse colchete aqui, o que eu tenho? Vamos fazer primeiro essas duas aqui que eu acho que vai dar mais certo. Menos 16 menos 24 vai dar menos 40. Né? E aí 10 menos 40 eu vou ter menos 30. Como não tem nenhum sinal antes, eu não preciso manter o colchete. Poderia, mas não precisa, não tem problema. Então o resultado aqui do colchete é menos 30. Então vai ficar menos 30 dividido para 5. Né? 4 mais 1 dá 5. Se fosse negativa, eu teria que obrigatoriamente manter o colchete ou pelo menos colocar um parênteses para não misturar o sinal de divisão com o sinal negativo. Mas como deu positivo, e eu não preciso necessariamente colocar o mais aqui, se não tiver sinal eu já sei que esse número é positivo, então eu posso manter assim. Aí por último, uma divisão aqui para a gente fazer, né? Regrinha de sinais, sempre, multiplicação e divisão, a regra de sinais entra. Menos com mais dá menos, 30 dividido para 5 dá 6. Então essa nossa expressão deu menos 6. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Vamos fazer mais para frente mais uma videoaula de expressões numéricas. Só que a próxima videoaula de expressões numéricas vai ser depois que a gente souber fazer conta com frações, para resolver algumas expressões numéricas assim grandes, quando tem várias contas misturadas, mas com fração ali no meio. E depois também que a gente já tiver aprendido potência e raiz, tá? Que a gente faz uma videoaula sobre expressão um pouco mais completinha. Mas essa é a primeira parte, né? Já para resolvendo aí as primeiras contas, acredito que já vai ajudar muito. Tá? Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que você gostou. Se você não gostou também, comenta o que você não gostou, o que a gente pode estar melhorando. E se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para receber as novas aulas. Principalmente nesse período de quarentena, a gente vai tentar fazer aulas aí toda semana. Bom, e também a próxima aula de matemática então vai ser sobre frações, beleza? Que é um conteúdo extremamente importante, não percam. E até o próximo vídeo.